Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Aleluias. Tu és santo, Senhor. E me faz enxergar. Glória a Deus. Quem realmente sou. Tu és fiel. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou Declare. Tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Declare. Vi expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Oh, glória. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Tu és fiel. Tu és fiel. Glória. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro e tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vi expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo
esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo Jesus fará. Tudo novo. Aleluia. Aleluia. És fiel, Senhor. Glória a Deus. É santo, Senhor. Aplauda Jesus. A glória. Tu és fiel. Pastor Joel. Amém, queridos? Vamos receber o apóstolo Joel, homem de Deus aqui. Eu fiz o convite e ele atendeu. Para nós é uma honra muito grande ter o apóstolo Joel aqui, abrindo esse café desse ano. E eu quero crer que vai ser um ano, para nós, um ano de grande colheita. Quem quer diga amém. Vai ser um ano de conquista para nós. E é um prazer ter o Senhor conosco hoje, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Amém. Que bom estarmos nessa manhã. Amém. Adorando o Eterno. A única coisa que nós vamos levar para os céus é a adoração. E a adoração, ela diz quanto o nível da nossa libertação. Quem está preso não adora. Somente aquele que é livre e liberto. Amém, queridos? A igreja é uma igreja de adoradores. E para mim é uma alegria estar adorando com vocês ao nome do Senhor nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Obrigado, amigo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste de mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa manhã pela tua palavra. Quero te agradecer particularmente por ter nos trazido aqui pelo Senhor para ministrar a tua palavra. Tu sabes que é uma grande alegria ministrarmos a tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, o meu coração de teus filhos e filhas. Estamos desejosos de ouvir a tua palavra. Ó Deus, traz uma palavra de ensino, de direcionamento para nós nessa manhã. Obrigado pelo café gostoso que nos foi concedido nessa manhã pela tua igreja. Que a bênção do Eterno, a prosperidade do Senhor esteja sobre esse rebanho, em nome do Senhor Jesus. Que a cada dia eles tenham para dar e nunca para pedir. Que as suas expensas sejam fartas,
abastadas e abençoadas pelo Senhor, porque Tu és o Jeová Jireh, o supridor das nossas necessidades. Fala conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Pode tomar assento, queridos. A nossa mente é um campo vasto, tremendo, aonde nós precisamos determinar quem vai agir nela. A mente faz parte da alma, porque somos um ser tricótomo, ou seja, somos espíritos, temos uma alma que habitamos dentro de um corpo. A alma são os nossos sentimentos, pensamentos, desejos, nossas vontades. É aí que muitas vezes reside o problema na vida do crente, do cristão, do líder, do pastor, daquele que segue ao Senhor Jesus. E aqui esse texto, ele fala sobre a ocupação da mente. Você sabe que mente desocupada é oficina do diabo. Então nós precisamos ocupar a nossa mente. E ocupar com coisas que sejam verdadeiras, santas, puras, eternas. Nós temos meios de comunicação. Aqui mesmo nesse recinto existem muitas vozes. Não fique com medo. Aqui tem muitas vozes. Se você botar um receptor, quer seja uma televisão, um rádio, você vai ouvir muitas vozes que estão aqui nos ares. É porque existe um transmissor, e aonde houver o receptor, aí ela se fará presente. Tem qualquer rádio que você ligar, agora, dentro dessa igreja, dentro do templo, a casa do Senhor, você vai ouvir vozes diferentes. Então nós estamos cercados de vozes. Nós precisamos discernir o que estamos ouvindo, vendo e falando. Os ouvidos, os olhos e a boca são as 3 janelas da alma. Diga, janelas da alma. Por esses veículos entra a bênção do eterno, como também entra a desgraça de Satanás na vida do crente. Diz que a Bíblia diz que nós temos que preservar os nossos olhos. Até porque os nossos olhos é a luz do nosso corpo, se os nossos olhos forem bons. Tem nos preocupado. Mais de 12 pastores no Brasil se suicidaram. Você está ouvindo? Pastores evangélicos de igrejas pentecostais, pastoras, mais de 12 se mataram esse ano. E você vai lá, né, um diz, poxa, foi para o inferno. Se é católico, foi para o purgatório. Não é? Ou diz, oh, coitado. E cria-se até uma polêmica. Mas como que um líder, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega ao cúmulo do suicídio? Porque em tese, segundo a palavra de Deus, o suicídio não há salvação. Porque o próprio Deus diz, aquele que atentar para esse corpo, quem destruir esse corpo, Deus destruirá no último dia. Lógico, falando literalmente. Não estou fazendo uma forma interpretativa do assunto. Mas é interessante, homens que ocupam a tribuna de Deus, pregam, têm revelações, falam em mistério, profetizam, e depois tira a sua própria vida. Parece uma coisa tão distante. Parece muito distante. É porque nós ainda não atentamos para a nossa alma. A nossa alma é irregenerável. Ou seja, ela não é salva. Deus, quando nos salvou, salvou o nosso espírito. Porque nós somos o espírito. Temos uma alma.
A alma foi o choque entre o Espírito de Deus, que soprou em nós, que a Bíblia chama de ruá. Quando chegou na matéria, o homem passou a ser alma vivente. Gênesis. Soprou Deus o hálito e o homem passou a ser alma vivente. Então a alma, ela tem que ser dominada, crucificada a cada dia. Que em muitos textos a Bíblia chama de carne. Carne que a Bíblia chama ali não é corpo, é alma. E essa alma tem que estar crucificada. Você às vezes, um crente, nós como crente, achamos até que estamos endemoniados. Não é? Pregamos, lemos, oramos. Depois, de repente, passam uns 2, 3 dias, tomamos certas atitudes tão incoerentes, tão feia, tão maligna, que depois, refletindo com o caso já passado, achamos até que tivemos um problema de demonismo. Ficamos endemoniados. Você sabe que Jesus disse para o apóstolo Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Existe a possessão espiritual, existe a opressão espiritual. E ali Pedro, ele deixou as suas emoções a favor de Satanás. Pessoas que têm mentes demonizadas e sendo crente. Mentes demonizadas. Então nós temos que perceber, trabalhar com a alma, uma das coisas mais lindas dentro da igreja. A cura da alma. Sendo que a alma, ela sempre terá problema. Porque essa pessoa diz: poxa, mas ele já passou do encontro Peniel, passou no reencontro, fez cura interior, mas o desgraçado agiu da forma mais pior do que pudesse existir. Por quê? Porque ele foi curado. Mas dali para frente, ele não ficou ileso de cair no pecado, de dar lugar ao diabo. Por que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. A carta aos Efésios é uma carta para a igreja. O apóstolo Paulo escreveu uma das cartas que ele escreveu lá da prisão. Então o crente pode dar lugar ao diabo. E ele dá lugar na sua mente. Eu creio que você já deve ter essa experiência. Se não teve, glória a Deus. Você está parado e viu um sentimento, um pensamento do quinto dos infernos. Lá do cantinho do inferno. Aqui tem um cantinho do céu, né? Lá do cantinho do inferno. E começa a envolver a mente da gente. Queridos, nós temos que investir na nossa mente. Diga comigo: investindo na minha mente. Então, a mente é algo muito veloz. Eu não sei o que você está pensando. Você não sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra não chegou à nossa boca e Deus já sabe aquilo que vamos falar. E é muito importante no crescimento cristão, no ministério, nós preservarmos a nossa mente. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. O pecado, ele não acontece da noite para o dia. A pessoa vem dando lugar ao pecado e ao diabo, até que ele dá o nocaute, e o cara vai para o chão. O crente vai caindo até cair. Porque se fosse assim, onde está a graça de Deus? Com Deus está o perdão, para que ele seja temido, diz a Bíblia. Então, queridos, nós precisamos entender que cada um de nós temos uma importância. Você é importante para Deus, importante para a igreja. Amém? E aquilo que Deus quer fazer através de você, é somente através de você que Ele quer fazer. É com a sua vida, diga glória a Deus. Então, às vezes a pessoa tem falta
na sua autoestima, quanto crente que tem a sua autoestima baixa. Porque a nossa autoestima tem que estar sempre alta. E você lendo a Bíblia, você não tem como não ter uma autoestima alta. A Bíblia diz, tudo posso daquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo sou mais do que vencedor. E vão para cima. Às vezes as pessoas, né, homens de Deus, mulheres de Deus, vão ministrando a palavra de Deus, vão vendo cura, libertação, a glória do Senhor, mas não cuida dele mesmo, em saber que ele é humano, tem emoções, sentimentos, se decepciona. Ele não é um semideus e nem Deus. É importante. Como que um líder, um pastor, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega à barbaridade de um suicídio? Certamente, a alma dessa pessoa já estava deverasmente contaminada. A sua mente estava aturdida, presa por flechas malignas. Malignas. Na nossa mente, nós temos que ter em aberto daquilo que nós somos. O que eu sou? A Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Amém. E muitas outras coisas lindas, né? Agora, olhando para nós mesmos, quem eu sou no reino espiritual? Qual é a minha performance espiritual? Nós temos que saber quem nós somos, para que nós possamos a cada dia crescer no Senhor. Há uma cumplicidade, uma reciprocidade de importância em nós, na família, no ministério, na sociedade. Porque quando o homem chega a tomar o caminho do suicídio, ele diz, eu não sirvo mais para a família, não sirvo mais para Deus, não sirvo mais para a igreja, não sirvo mais para a sociedade, então eu morro. Você tem valor. Agora, muitas vezes os nossos valores estão invertidos. Quais são os valores que nós prezamos? Debaixo de quais valores nós vivemos? Porque quem determina os valores para a nossa vida é a palavra de Deus. Amados, é interessante que Deus nos chamou para a honra. Diga, Deus me chamou para a honra. A gente vê aqui, qual foi o dia que você parou para plantar uma semente em sua mente? Você falar com você mesmo, conversar com você mesmo. Nós somos muito bons para falar, somos bons para aconselhar os outros, mas quando trata de nós mesmos, muitas vezes nem no espelho queremos chegar na frente. Tem horror da nossa cara, dado o comprometimento espiritual. Amados, quando você parou para reformar a sua essência, reorganizar sua pessoa, reparar as brechas, se uma mensagem que você e eu prego não falar primeiramente conosco, essa mensagem é um lixo. Lixo. A palavra que nós pregamos tem que primeiramente moldar o nosso caráter e mudar o nosso destino. Ah, mas se fulano estivesse aqui na igreja hoje, ele ia ouvir. Não, se ele não está aqui, porque não era para ele estar mesmo. Você que foi o premiado. Diga glória a Deus. Então, querido, foi comprovado que a demência se manifesta através do veículo chamado comunicação digital, especialmente a televisão. Hoje nós vemos crente dependente de televisão. As redes sociais, muitos lixos, esse tal de Facebook, o WhatsApp e outras redes sociais. Não quer dizer que nós não possamos usá-los. Porém, querido, eu deixei até de usar um pouco o Facebook
Tanto crente bichado, leproso. E pior, se ele vivesse a sua própria lepra, ele derrama nessas redes sociais as suas lepras. E até em condenar a igreja, outros irmãos. Tem até debate de pastores na internet, de doutrina. O que é uma grande vergonha. Porque a Bíblia diz que a doutrina é tratada pela igreja e dentro da igreja. O fórum para determinarmos a doutrina é a igreja. Tanto que a doutrina foi concedida aos apóstolos. Porque a igreja, Atos 2:42, vivia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração, na comunhão. Doutrina não se fala por rádio nem por televisão. É uma vergonha. Como essas pessoas se defraudam, cada uma mais certa do que a outra. As pessoas que passam 7 horas em frente à televisão, quando chega aos 60 anos, ele tem uma mente demente. Ele é demente. Demente. Tem crente que gasta mais tempo com a televisão, com as redes sociais, do que com a Bíblia. E vergonhosamente diz para Deus: eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Vai tomar vergonha na cara. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Bíblia não é desodorante de crente, para viver debaixo do braço. Bíblia é para estar guardada no coração. Então, queridos, como é que eu posso andar nos princípios de Deus, se eu não leio, não medito, não me agarro com a Bíblia, que é na Bíblia que estão os princípios de Deus? Hoje tem muita conversa fiada, hoje tem muito emocionalismo de púlpito e pouca palavra, pouca essência da Bíblia. E a Bíblia é o único elemento libertador de um homem. E ela chega, Hebreus 4:12, ela é uma espada de 2 fios, que divide alma e espírito e juntas e medula. O que é isso? O que é da alma, ela separa. O que é do espírito, ela separa. O que é carnal, ela separa. O que é espiritual, ela separa. Para julgarmos algo, nós temos que ter o padrão. Amados, temos que administrar e investir na nossa saúde mental. Investir na nossa saúde mental. O crente tem que ter saúde mental. Faz alguns anos atrás eu deixei de exercer uma palavra chamada presunção. Quem presume, peca. E comecei a adotar: aquilo que você fala para mim é verdade. Não interessa. A não ser que na sua palavra eu tenha que decidir. Aí eu vou aferir com a verdade eterna, que é Deus, que é a palavra de Deus. Mas se não concerne a mim, não me incomoda. Porque se for mentira, é você o pai da mentira, que se chama Satanás. Temos que administrar nossa saúde mental. Como é que foram os seus pensamentos nessa semana? Hein? Porque a Bíblia diz que a nosso respeito, Deus tem pensamentos de paz e não de mal. É interessante que a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, Jesus, o Senhor nos deu a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Fica meio complicado. Então nós não podemos deixar que as coisas malignas adentre a nossa alma, a nossa mente. Assim como é a alma do homem, assim ele será, diz a Bíblia. Então, amados, nós queremos falar com alguns tópicos aqui rapidinho. O primeiro é choques emocionais. Os choques emocionais, eles criam uma reserva. Por quê? Porque nós somos compostos de consciente, subconsciente e inconsciente.
E a psicologia chama id, ego e superego. Tudo que nos marca, tudo que nos chama atenção, tudo que marcou a nossa vida para o bem ou para o mal, geralmente fica registrado no nosso subconsciente. Diz que tem pessoas que quando tem uma situação semelhante, um mal que ele passou, ele retrata tudo o que ele passou naquela época. É aí que entra a cura interior, a cura da alma. Tirando o que está segregado, agregado, escondido no nosso subconsciente. Você está entendendo? Diga amém. Então, querido, às vezes a pessoa nem sabe. Um fato que ocorreu, ele foi ferido, ela foi ferida, passou, orou, mas de repente ficou agregada ao seu subconsciente. Volta e meia ele sonha com coisas idênticas. E quando passa na televisão um problema daquele, a pessoa fica nervosa, porque se retrata ao tempo passado que ele passou por essa experiência terrível. A nossa mente é um computador que homem jamais poderá inventar um semelhante a ela. Nós temos 44 áreas psicológicas na nossa mente. Amados, os choques emocionais, eles podem ser positivos ou negativos, bons ou maus. E isso, as pessoas são tocadas, e eles são armazenados no nosso subconsciente. Quantas pessoas elas lutam contra elas mesmas para mudar a maneira de ser. A pessoa não quer ser, mas é. E aí o líder, meu filho, toma uma decisão e começa a investir nele. Para. Você quer ser? Você pode ser. Mas primeiro você tem que deixar de ser. Primeiro deixar de ser, para depois você ser. Não é filosofia. Ou seja, você tem que se esvaziar de si, esvaziar da mente, para que Deus possa sobre nós derramar o novo dele. Porque Deus não derrama o novo em coisa velha. Ele não coloca vinho novo em odre velho. Amados, essas pessoas lutam para ser e não são. Elas não gostam da forma que são, que falam, que agem. Sabe, meu Deus, ela entra no quarto e chora. Principalmente as pessoas sanguíneas. Porque o sanguíneo, ele faz para pensar. Depois que ele fez o problema, aí que ele vai pensar o que ele fez. O melancólico já é diferente. Ele pensa, às vezes nem faz. Mas Deus nos fez assim. Todo o temperamento dos 4 a nós revelados, todos têm problemas e todos têm virtudes. Os nossos temperamentos têm que ser controlados pelo Espírito Santo. Ele tem que governar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas as pessoas que passam por choques positivos, com o Espírito Santo, com a vida, com o derramar de Deus, elas se tornam pessoas melhores. Lógico. Porque é crescida sobre ela a bênção do Eterno. A experiência com Jesus nos faz uma nova pessoa. Aleluia mesmo, irmão. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós não somos museu do inferno. Crente, igreja não é museu, querido. Eu gosto muito do texto de Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Deixando as coisas que para trás ficam. Mas antes o apóstolo diz, eu creio, eu tenho certeza que eu não conquistei tudo o que eu quero conquistar. Mas eu tomo uma decisão. Eu vou deixar as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alto, para a frente, para a soberana vocação da minha fé. Às vezes as pessoas religiosas,
Se entra na visão, sua mente é religiosa, você tem que mudar essa mente. São velhos paradigmas, velhos conceitos, que não levam a nada. Lógico, no tempo antigo, antes da visão, aprender muita coisa linda, muita coisa boa, é a essência, a base da nossa teologia. Eu fui formado numa faculdade americana, teológica, de batistas tradicionais, graças a Deus. Eu fui ser batista pentecostal. Então, a base da teologia, porém, nós temos que saber, querido, que a religião não leva nada e a lugar nenhum. Quer dizer, a pessoa, mas eu não entendo a visão. Eu não consigo entender a visão. A mente, poxa vida, o apóstolo fala na igreja, o pastor fala, mas eu queria entender a visão. Porque você tem uma visagem, você tem que tirar a visagem para receber a visão. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos a vossa mente. E a partir daí, você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não age em mente caduca, mente velha. Amados, existe 2 hormônios, a serotonina e a endorfina. A serotonina é o hormônio da alegria. Você sabe que a alegria é contagiante. Contagiante. Até porque a alegria do Senhor. Ah, glória a Deus, que bênção. É interessante. A serotonina, ela é o hormônio do bem-estar, da alegria. E a endorfina é do bem-estar, da alegria. Um da alegria e outro do bem-estar. E começa a ser ativado em nós. Amados, lógico que nós passamos por luta, dificuldade, até tristeza. Tanto Jesus disse: chorai com os que choram, alegrar com os que se alegram. Mas o contínuo na vida de um crente tem que ser bem-estar e alegria. Porque nós temos a certeza que Cristo está no centro. E nós no centro de Cristo. Ele está no governo. E sendo assim, nós temos a segurança. É interessante que esses 2 hormônios trabalham dentro de nós. A endorfina, a serotonina, trabalham dentro de nós, numa velocidade. Às vezes eu vejo crente, não é? Com a cara tão feia. Não quer dizer que seja tão feio assim. Mas ele procura ser mais feio ainda. Querido, nós somos luz nas trevas. E sal numa terra insípida, sem sabor nenhum. Se esse mundo não virou uma desgraça completa, é porque a igreja está na terra. Mas um dia ela será tirada e esse mundo vai ficar ao prazer do próprio Satanás. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou a nossa dívida no corpo, na alma e no espírito, amém? Amém, amém. Isaías 53, verso 4, gente. Pecado, tomou sobre si os nossos pecados, ou seja, transformou o nosso espírito, nos deu um espírito novo. Lá no capítulo 4, verso 18, 19 de Lucas, o próprio Jesus diz: o Espírito está sobre mim porque Ele me ungiu para libertar os cativos de alma, pôr em liberdade os oprimidos, restaurar a vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Eterno. Então Jesus veio curar a alma do homem. Alma.
O Espírito Ele salvou, deu um novo Espírito. E agora Ele cura a nossa alma. E essa alma tem que estar debaixo do controle do Senhor. Por causa disso que Ele disse, quem quiser ser meu discípulo, a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O nosso lugar é na cruz. Matando a nossa carne, os nossos achismos, os nossos desejos. O que você acha não interessa para Deus. O que eu acho não tem nada para Deus. Mas o que Deus determina é o que Ele quer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amado. O problema é estar nas mentes paupérrimas, mente pobre. Não podemos ter uma mente pobre. Nós temos que ter uma mente de vencedor. De vencedor, irmão. Glória a Deus. Tem pessoas que já entram na guerra já derrotado. Que horror. Aqui, mentes doentes que não aceitam a bênção do Pai. Precisamos estarmos abertos para construirmos mentes de resultado. Nós temos que exercer a nossa mente. Glória a Deus. E deixar que Cristo ministre na nossa mente. Seja o Senhor da nossa mente. Então os choques emocionais, ele vem. São choques positivos, negativos. Os positivos, eles trazem lembranças maravilhosas, gloriosas. Tanto que a Bíblia está cheia no Velho Testamento, diz, lembra-te Israel, lembra-te Israel, lembra-te Israel, lembra-te Israel. Agora, quanto ao pecado, Deus diz, dos teus pecados confessados, jamais me lembrarei. Não tenho lembrança. Então, amados, choques emocionais. Segundo, construindo uma mente de resultados. Uma mente sadia. Se você deixar a sua mente ao bel prazer, ao prazer pessoal, carnal, olha, vai virar uma desgraça. Nós temos que levar sempre a nossa mente, a cada dia, cativa na palavra de Deus e blindada pelo poder do sangue do Cordeiro. Encha a tua mente da palavra de Deus, dos decretos de Deus. Eu não gosto de marcar coisa da minha mente, número, endereço, nada. Eu quero ser um depositário fiel da palavra de Deus. Seja um depositário fiel da palavra do Eterno. Diga glória a Deus. Hoje eu quero entregar a você uma fórmula nova que fará com que você tenha uma mente brilhante, uma mente ungida. Mentes brilhantes. Oh, meu Deus. Agora nós não podemos permitir que pensamentos, desejos, sentimentos malignos, querido, todo pensamento gera um sentimento. Diga, todo pensamento gera um sentimento. Se o pensamento é bom, produz um sentimento maravilhoso. Porque aquilo que você pensa de mim vai gerar um sentimento no seu coração, ou bom ou ruim. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então, amados, glória a Deus. Você vai descobrir como ter uma mente brilhante, uma mente ungida. Deus há de formar uma nova pessoa dentro de você. Uma nova pessoa. Deus está produzindo em nós uma nova pessoa. Paulo chegou a dizer, eu sinto dor de parto até que Cristo Jesus seja formado em vós, nos seus discípulos. Nós estamos sendo formados, o nosso homem interior está sendo formado. É o que diz a palavra, ainda, Colossenses 3, né? Ainda que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova a cada manhã, a cada dia.
é renovar o nosso homem interior. Nós não somos nada mais, nada menos no homem exterior do que somos no homem interior. O homem é de dentro para fora. Assim Jesus o fez. Quando você vê uma atitude de um crente inconveniente, carnal, é porque aquilo está vindo dentro dele mesmo. Olha. Dentro dele. É o seu homem interior contaminado. Diga glória a Deus. Amados, a gente pode perceber os comportamentos diferenciados numa reunião de culto. Sim ou não? Nas reuniões, através da postura, alguns que levam a sério a palavra que está sendo ministrada, ou não. Tem uns que sentem, parece que está no divã. Fica até baboso, até dorme no culto. A sua postura fala do seu interesse daquilo que está sendo ministrado. Alguns ficam com o celular ligado descaradamente. Ainda diz, olha pastor, eu tentei entrar na internet aqui da igreja, muda a senha. Quem sabe é você. Que horror. Eu disse, Charles, cadê você muda a senha? Pastor Charles, muda a senha periodicamente. Misericórdia. A nossa postura diz o grau de interesse que nós temos. Porque quando alguém está falando alguma coisa que você não interessa, você não olha, você fica... Aí você diz, vem cá, você está ouvindo o que eu estou falando? Senão eu vou parar de falar, uai. Ou não é assim? Tem uns que ficam brincando com a criança dentro da igreja. Eu disse, por favor, se você quer brincar com a criança, vai lá para fora. Não é ser grosso. É porque ele está não atrapalhando somente a ele, mas muitos outros ao redor dele. Vai brincar com a criança no parque de diversão, né? Jardim da infância, sei lá onde. Vemos alguns chegando aos níveis ridículos, deixando de temer a presença de Deus e tornando-se apenas religioso. Alguns dizem, olha, hoje o culto passou da hora. Pastor, não viu o relógio. Aonde essa alma está, velho? Que horror. Eu detesto relógio em igreja. E eu tenho dito, se você quiser sair, a hora que você quiser sair, querido, é só levantar e ir embora. Você não está obrigado. Agora a igreja vai fazer aquilo que deva fazer. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe algo na psicologia chamado neuromodulação. É memória. Diga, memória. A nossa memória é modulada, formada, incentivada por tudo que se recebe de acontecimentos. Nós temos que modular a nossa mente na palavra de Deus. Modular a nossa mente, dominar a nossa mente, aperfeiçoar a nossa mente, cativar a nossa mente, blindar a nossa mente na palavra de Deus. E vamos dizer então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amados, a neuromodulação começa a reger a vida de tal maneira, guardando registros que somos capazes de esquecer, que possamos passar a viver na escravidão. Você chega num culto de domingo, que é o maior, ou de manhã ou da noite, aqui tem 3, né? Da tarde ou da noite, e pergunta para o irmão, querido, qual o texto que eu preguei domingo passado? Pudim. Não, pastor, foi uma vez, Deus falou muito comigo. Mas qual é o texto? Não sei. Tem crente que nem Bíblia traz. Se traz, fica fechada. Tem que ficar a Bíblia aberta, conferindo os textos. Porque a igreja só pega a Bíblia, não tem catecismo. Quem fez catecismo foi Roma. Então, queridos, é muito importante nós, não é, reger a nossa vida, modular a nossa mente
nesse processo da neuromodulação. Porque senão nós vamos viver na escravidão. Muitas pessoas, mesmo após ter um encontro com Deus, ainda se permitem armazenar imundícias. Imundícias. Nós somos receptores das coisas sagradas. Nós somos vasos de Deus, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Vós sois templo do Espírito Santo. E como é que permite tanta tranqueira, tanta sujeira? Amados, cada ser humano trabalha a memória de tal maneira que dela depende a vitória ou a derrota. Nós temos que trabalhar a nossa mente e direcionar a nossa mente nas coisas de Filipenses 4,8. Nas coisas boas, agradável, perfeita, de boa fama. Não é? Porque a nossa mente é a mente de Cristo. Nós não podemos maculá-la, sujá-la. Nós somos realmente seres, homens e mulheres de Deus, que somos receptores da verdade de Deus. Então você trabalha com a sua memória, ou para a derrota ou para a sua vitória. Trabalhar com a memória. Porque você e eu não vamos deixar de ter insinuações, setas malignas, desejos malignos. Porque se você não tiver desejo, meu filho, você já morreu. É a mesma coisa. Homem que gosta de mulher é errado? Alô? Apertou. Você não gosta de mulher, não é? Porque quem não gosta de mulher, o homem, é coluna do meio. É boiola. Deus fez homem para gostar de mulher. Deus fez a mulher para gostar de homem. Agora, você teve a oportunidade de escolher o homem da sua vida e a mulher da sua vida. Deus fez Adão para Eva e Eva para o Adão. O errado é a mulher desejar outra. Aí está amarrado. E o homem deseja outro. Agora, os nossos desejos têm que ser controlados pelo Espírito e baseados na palavra de Deus. Para que não ocorramos no adultério, na prostituição. Então, os desejos, você vê, a nossa mente, não é? Ela está aí. Ela recebe informações. Aquelas informações nefastas, aquelas informações ruins, malignas, repreenda. Do jeito que veio, capeta, volta em nome de Jesus. Isso significa atitude. Diga glória a Deus. Amados, a gente vê que a memória possui um único locus. Um locus pode armazenar vida ou morte. O locus é um armazenamento que você tem na sua mente, que Deus fez. Ou o homem guarda o bom ou o mal, o bem ou o mal. O que é de Deus é o que é do mundo. O que nós temos guardado? Uma pessoa que vê novelas, essas novelas de todas essas são de prostituição. Aquele que vê novela não está com nada. Já pode até acender a vela. Outros tipos de programação indevida. Porque um pregador, se ele começar a ver certas coisas na televisão, daqui a pouco ele vai soltar no púlpito. Você está rindo? Vai soltar no púlpito, na rua. O cara diz que tem crente, fala palavrão, pastor. Você, rapaz, você tem que limpar a boca. Não, eu sou paraibano, eu sou nordestino. Então você tem que converter você e o Nordeste. Porque tudo que vem para a boca, porque estava guardado no coração, diz a Bíblia. Amados, quando algumas pessoas chegam até nós, temos reações de empatia ou antipatia. Diga, empatia ou antipatia. Você já teve antipatia a uma pessoa sem conversar com ela? Só de olhar? Tem.
Não fui com a cara dela. Ei, mistério. Não fui com a cara dele. Ele parece ser orgulhoso. Ela parece, sei não. Chegou para a igreja hoje. Vou ficar de olho nela. E sua irmã com a outra. Isso significa antipatia. A empatia é a aceitação. Tem pessoas que você nunca viu na vida, você vê, o seu espírito já cola com dele, com dela. Ou não é assim? É um mistério. Isso é coisa da alma, não é de Deus, querido. É coisa da alma. Amém? Que nós aceitamos ou rejeitamos. Precisamos desapegar o logos maligno para nos encher do benigno. Precisamos buscar o derramar de Deus, a experiência sobrenatural com o Altíssimo. No nosso consciente, subconsciente e inconsciente. Você sabe, como crente, não se escandaliza. Nem todos nos são simpáticos. Mas não temos que amar a todos. Tem crente antipático, chato, horrível. Que você só já vê, irmão? Espera um pouquinho, irmão, agora eu vou orar. Porque o discurso dele é o mesmo, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Aqui não tem essas coisas, eu sei que aqui é um lugar muito santo. Glória a Deus. Primeiro, os choques emocionais. Segundo, construindo uma mente de resultado. Terceiro, os tipos de memória. Diga, tipos de memória. A memória declarativa. Diga, memória declarativa. É a memória que vamos falando o que a nossa alma denuncia no dia a dia. As pessoas que falam o que vem à mente, lançando todo o lixo da alma sobre os outros. Tem que, não, o senhor sabe, eu queria contar um negócio para o senhor. Eu não queria ouvir, não. Quando ele começa a falar, eu não quero ouvir, não. O senhor não vai me ouvir, não, isso aí não. Eu não quero contaminar a minha alma. Até porque se não for comigo, eu não tenho procuração dele. Vai para ele e fala com ele. Não é ser grosso, é ser direto. Amados, por essas pessoas agirem assim, formam um exército de pessoas feridas ao seu lado, uma multidão de pessoas doentes. Isso é memória declarativa do lixo. Mas eu falei o que tinha que falar. Você sabe que a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a áspera suscita ira. Tem pessoas que falam a verdade e parece ser mentira. E tem pessoas que falam mentira e parece a verdade. Tem que saber falar. E Deus nos deu essa graça, diga graças a Deus. A memória imediata elimina o pecado. E a gente vê, queridos, que numa memória imediata, a memória imediata, o pecado tem período curto. Eu gosto muito da vida do rei Davi. Ele era homem para pecar, mas era homem para reconhecer o pecado, confessar o pecado e assumir. Tem crente que nunca lê o problema. Sempre é o irmão, é a mulher, são os filhos, é o vizinho, é a sogra. Isso é mais velho que andar para frente. Adão, o que você fez, Adão? Eu fiz. E a mulher que o senhor me deu? O senhor não pensou antes? E a mulher, o que você fez isso? Não. O senhor também botou uma serpente para falar comigo aí. A serpente não tinha mais quem culpar. São transferências de culpa, transferências de pecado. Nós temos que assumir diante de Deus. Quando nós assumimos e confessamos, Deus cancela todo o poder do pecado de sobre a nossa vida. Tiago diz: confessai os pecados uns aos outros, para que sareis. Diga glória a Deus. Então, querido, há muita gente entrando no imediato, pensando que Deus se esqueceu da situação, do seu pecado, está tudo resolvido.
faz as coisas, passa assim um pouco sem ir na igreja, daqui a pouco volta. Tem uns que saem da igreja, depois volta. Lá na igreja tem que vir à frente para ser aceito de novo. Eles começam com as últimas cadeiras atrás, meio desconfiado, e vem chegando daqui a pouco. Não é querer queimar a pessoa nessa linguagem aí humana, não. É que a pessoa tem que reconhecer que ela errou, pecou. E quando nós reconhecemos, Deus cancela a dívida do pecado. A memória imediata elimina o pecado, é uma confissão no culto, e a pessoa pensa que tudo está bem. Tem a memória curta. Dizem que brasileiro tem memória curta, né? Aleluia. Memória curta, as pessoas que têm habilidade impressionante de gerenciar pecado, mostra aparente arrependimento e vive como nada tivesse acontecido. E até chora, tal, aí é culto, e derrama suas lágrimas, mas no outro dia faz igual ou pior. Isso quer dizer que não foi gerado o perfeito arrependimento. E se houve, não tomou decisão diante do pecado. Pecamos e a nossa memória curta nos absorve, fazendo que nos perdoemos, leva-nos a desacreditar quem é Deus na nossa vida e na nossa história. Não. Outros na Bíblia fizeram muito pior do que eu. Eu não fiz quase que nada. Deus nem vai pensar isso. Inclusive a Bíblia diz, eles têm texto para tudo. Alguns dizem, não, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o pecado da ignorância. Então eu sou ignorante. Então Deus não vai nem pensar no meu pecado. Sangue de Jesus tem poder. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Amados, as pessoas vão diante de Deus, pedem perdão, sem arrependimento, sente-se até perdoado, vai em frente, comete os mesmos pecados, abrindo feridas e enfermidades do povo. Porque quando um membro da igreja está enfermo, todo o corpo padece. A Bíblia diz. A memória de procedimento é a capacidade que temos de rever, repensar, reprogramar, entender que as informações não podem ser visualizadas apenas por conversa, mas por atitudes. Não é somente uma palavra, é atitude, é poder de mudança. Aquele que mentia, não minta mais. Quem roubava, não rouba mais. Colossenses capítulo 3. Deixa o velho homem e revista-te do novo homem. É só você ler, depois ler Colossenses capítulo 3. Você vai entender, em nome de Jesus. É do procedimento, saber que nós temos que ter atitude diante do pecado. O pecado você tem que confessar e deixar o pecado. Se não abandonar, volta 7 demônios piores. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Ela tem registro dentro de nós. Os seus procedimentos denunciam quem você é no dia a dia. Você repete com fidelidade o que recebeu sem inventar. Não precisa esse negócio de ficar dando volta diante de Deus. Vai direto ao assunto. Senhor, como aquele homem disse, Jesus contou aquela parábola: Senhor, miserável homem que sou, tem compaixão, tem misericórdia em mim. Terceiro foi tipos de memórias. Quarto, tonificando as memórias seletivas. Diga, tonificando as memórias seletivas. Existem 2 tipos de memória: as declarativas e não declarativas. Em tese, elas são 2 memórias importantíssimas. As declarativas é aquelas que armazenam o saber que alguém ministrou sobre nós. É o que eu disse. Passa uma semana de culto, a pessoa não sabe aonde foi ministrado. É um horror. Isso quer dizer que a palavra não desceu à pessoa. Eu vejo algumas pessoas anotando. Isso aí é o princípio da visão. Quando o pastor, o apóstolo está pregando, o líder está anotando, porque o que ele recebeu no domingo, ele vai ministrar onde? Aonde?
nas células. Não vou ministrar aquela palavra do pastor, não, que eu já sei tudo, foi tão fácil. Eu recebi uma revelação do Espírito. Não, o seu revelatório está fora da célula. É a palavra que foi ministrada no domingo. Não sei se aqui é o princípio. Hello? É o princípio. Amém? Então o líder está com a sua Bíblia, o seu apontamento, escrevendo na hora da mensagem. Porque ele sabe que tem a responsabilidade de passar para frente, viver aquela palavra. Amados, a memória declarativa, ela armazena tudo que foi ministrado sobre nós. Quando guardamos as informações que estão sendo ministradas a nós, estamos fazendo uso da memória declarativa. Glória a Deus. Um pregador de excelência, um homem de Deus, ele precisa ouvir mensagens. A própria homilética, a homilética é a arte de pregar bem, preparação de sermão. Diz que o pregador tem que ouvir sermões, palavras de outros pastores, não para copiar a mensagem de ninguém, mas para se motivar. Dentro de uma palavra você recebe dezenas outras de palavra, que o Espírito vai acrescentando ao seu coração. A memória declarativa, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas, retenha o que é bom. Nós somos o filtro. Quando nós ouvimos, nós guardamos. É aquela que não guardamos porque questionamos o que está sendo ensinado. Quando você questiona o aprendizado, ele é deletado, não há funcionamento. Se você não crer na íntegra a palavra que está sendo ministrada no púlpito da tua igreja, ela não vai ser guardada em você. Mas quando ela produz impacto no seu coração, produz impacto na sua alma, no seu espírito, quando ela mexe com o seu interior, você não esquece mais daquela palavra. Tem palavra que nós pregamos há 20 anos atrás que não esquecemos, porque marcou soberanamente a nossa vida. Ou não é assim? Amados, a memória declarativa acomoda informações e digere, come. A memória não declarativa quer saber dos motivos e questiona. Ele está pregando contra mim, sabe tudo da minha vida. Alguém fala com ele, deve ser o 12. Eu falei lá com ele, disse para ele não falar com ninguém. O apóstolo já sabe. Já vou sair da igreja, vou para outra, porque lá ninguém me conhece. Ai, que horror. Amado, o que você tem na sua mente denuncia exatamente aquilo que você é. Você não pode ser o que você não é na sua mente. Assim como pensamos, nós agimos. Diga, assim como eu penso, eu ajo. Maravilha. O conteúdo da sua mente gera uma pessoa de sucesso ou de fracasso. Depende o sentimento que está no seu coração. Que o seu sentimento, se o conteúdo da sua mente é de sucesso, vai criar uma pessoa de sucesso. Se é de fracasso, será uma pessoa fracassada. E como tem pessoas fracassadas dentro das igrejas? Que horror. Misericórdia. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia mesmo. Torturas na mente levam o indivíduo ao óbito, ao suicídio. Não, ninguém gosta de mim, olha. Trabalhei com a igreja, me investi na igreja, botei o meu dinheiro, vendi o meu carro, dei para a igreja. A igreja nunca reconheceu os meus filhos, a minha esposa, ninguém reconhece, não gosta dela.
Na família, minha esposa não me honra, os meus filhos não me respeitam. Vou me matar. Se mata. É muito sério. É muito sério. Não, mas um pastor se matou. Ele se matou porque a alma dele estava enferma. Que ele não é super-homem, não é ET, não é extraterreno. O que está na sua mente? O que você tem guardado na sua mente? Torturas da mente leva a pessoa ao óbito. Tortura moral, ética, espiritual. Pessoas comprometidas dentro da igreja, mas vendo a vida dúbia, de adultério, prostituição, descaramento, compra e não paga, nome sujo. Ainda diz que é crente. Podia dizer que era outra coisa. São níveis de óbitos que oprimem o indivíduo, levando ao passado e, consequentemente, à morte. Esse ano, a gente sabe que sempre houve, mas foi tão assim, veemente, tão terrível. Mais de 12 pastores e pastoras se mataram. E pior, de igrejas, chamadas igrejas pentecostais. Igreja do fogo, do sapatinho de fogo. Eu não sou contra sapatinho de fogo não, minha filha. Eu amo, eu sou pentecostal. Mas poder sem as escrituras não vale nada. Errais e não desconhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Quarto foi tonificando as memórias seletivas. Quinto, construindo as pessoas. Diga, construindo as pessoas. A igreja é uma grande construção de pessoas. Mas para nós construirmos alguém, nós temos que estar decididos e construídos. Bem ajustado, como diz a Bíblia em Efésios, como um edifício bem ajustado. As pessoas são construídas ou destruídas, vindo por palavras ou imagem. O que falamos, o que fazemos, o que vemos, são fatores fundamentais. Boca, ouvido e olho. Está sonhando o quê? Aí vem o problema. Mas eu não queria pecar. Você deixou entrar. É interessante como Jesus manda orar. Jesus não diz orai e vigiai. Ele diz vigiai. Será que Jesus não levou em consideração essa colocação? Certamente que sim. Porque oração sem vigilância é tentação. Não funciona. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 6, 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, anda em vosso derredor, tentando a quem possa tragar. Mas é para o ímpio. Não, para o ímpio não. O ímpio já está no maligno. Pedro escreveu a carta dele para os irmãos que estavam dispersos na região de Roma. É para crente, é para nós. Como diz o corintiano aí, ó. Eu sei. Amados, é para a igreja. Vigiar, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor tentando a quem possa tragar. Está de goela aberta. Mas quando ele abre a goela, nós botamos fogo e enxofre nele. E o repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Porque ele está debaixo dos nossos pés. As palavras, ações, imagens são veículos que constroem indivíduos. Um crente que vê novela, vê filme pornográfico, imoralidade na televisão, que tipo de crente é esse? Você responda. Há 2 anos atrás houve um grande, todo ano tem, nos Estados Unidos, um congresso de pastores. Vou entrar em poucos detalhes. Tem pastores de todo mundo. Esse hotel fechou só para... Um dos hotéis, que foi esse,
Fechou só para pastores e pastoras. No final, a liderança do hotel veio questionar. Disse, vem cá você, o senhor, né? Separou o hotel, nós separamos para vocês. Foi muito bom, não houve problema. Porém, nunca se abriu internet pornográfica nesse hotel como esses dias. E só tinha, ele mesmo, ela mesmo. Pastor, toma atitude na sua vida. Você pode mudar. Líder, você pode mudar. Glória a Deus. Se você não decidir mudar, é apenas um episódio. É apenas mais uma palavra. E pode estar à beira de um suicídio, de um caos, ou de voltar atrás e virar-se para o mundo. Quando você decide mudar e entra na rota de Deus, tudo muda, tudo começa a mudar. Porque Deus é tremendo. Deus só espera a nossa decisão. Nós decidimos, o Espírito Santo age, e nós somos impulsionados e movidos por Ele. Amados, limpe o sistema límbico da sua mente. Onde está armazenado todo o lixo? Levante-se como líder de avivamento. Não permita que o diabo pise na sua vida. Já pensou, você prega uma palavra, o povo chora, Deus te usa. No meio da semana você entrega o seu corpo ao pecado, a sua mente ao pecado. Deus está falando contigo, querido. Nós temos que fazer sã na nossa mente. Nós estamos construindo pessoa. Você está sendo construído, você é um edifício de Deus, morada do Altíssimo. Nós estamos sendo construídos, querido. Veja bem, você que tem, quem sabe, 20 anos de crente. Quantas coisas depois que você aceitou Jesus, você já largou para fora? Hã? E quantas coisas nós temos que largar ainda? Ou não? Ou você já chegou no limbo? Está amarrado? No purgatório? Não. Deixando as coisas que para trás vão ficando. Prossigamos para o alvo. Diga glória a Deus. Deus vai fazer um reboliço na sua vida. O que você sonhava, esperava, receberá. Se houver redenção, entrega da sua parte. Igual a Deus, eu sou esse cara mesmo. E hoje eu quero acertar as contas. Eu quero tirar a máscara da minha cara e ser aquilo que o Senhor sabe que eu sou. Sexto, submeta ao tratamento. Muitos não ficam na visão por causa do tratamento. É lógico, aí. Porque a visão é visão de confronto. Aonde não há confronto, não há cura. Onde não há confronto, não há cura. E quando se confronta o sujeito, muitas vezes, não, sabe, eu não entendi muita visão, eu vou trocar, porque, sabe, eu gosto muito do Senhor, o Senhor é benção, apóstolo. Amém, obrigado pela parte que me toca. Mas sabe uma coisa, essa visão é muito. É porque o compromisso faz a diferença. A visão é visão de questionamento, de impacto. Não tem como ficar com máscara na cara. Amados, submeter-se ao tratamento. Primeiro nós temos que ser tratado, depois tratar pessoas. Nós não podemos estar nessa situação. Jesus, ele confrontava as pessoas, confrontava os religiosos. Aleluia! Então esse confronto é para trazer cura. A mente que se associa à desgraça
ela morre. Precisamos ter a mente ajustada, permanecer saudável. Mente saudável, querido. Você atende o telefone, alô? Olha, eu queria contar um negócio, eu estou aqui. De um irmão só, querido. O que você fala edifica? Tá bom? Ah, não sei, então não quero saber, não. Não quer saber nada, ué. Meu ouvido não é lixo, não, ué. Não é lixeira, não, ué. Nós precisamos cuidar, pastor, da nossa alma. Porque isso vai se acumulando, daqui a pouco o cara dá um teco no ouvido. Nós somos gente. Terminando, diga graças a Deus. Mente compensativa. Nela todos se movem pela lei da recompensa. Só que a recompensa maior não é a que recebemos de terceiros, mas aquela recompensa que vem de Deus. Aleluia! Deus há de nos recompensar. Eu acho muito lindo ali em 2 Crônica, né, capítulo 15, quando Deus está falando com o rei Asa. Rei Asa, toda a vossa obra tem uma recompensa. Verso 7. Ninguém trabalha de graça para Deus, não. Ué. Nós somos pagos e bem pagos. Dá carro bonito, casa bonita. Hoje nasceu mais um neto meu, 5 da manhã. A aposta tem que ficar por lá na área lá. Já é o 5º. Eu disse, meninos, vamos fabricar, meninos. O Guilherme nasceu hoje. Que bênção. Eu já postei. Hoje nasceu um guerreiro, um vencedor. Ele será, ele vai dominar, mas não vai ser dominado. Ele vai ser cabeça e não cauda. Já está na internet. Que eu sou profeta sobre ele, eu sou avô dele, olha. Ah, não sei. Sei que Deus vai fazer. Ele vai fazer aquilo que você determinar pela fé nele. Queridos, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, todo trauma, toda tortura se rende, toda essa desgraça, não é? Toda essa experiência resultante de reações emocionais, não é? As pessoas, isso tem que sair, querido. Essas mazelas, nós somos diferentes. Né? Cuidado, você está no mercado, vem alguém perguntar, você viu? Gasolina aumentou de novo. 10 vezes. Eu disse, agora que eu vou gastar mais. O senhor viu quando a carne está aumentando? Eu disse, não tem problema não, mas tem sempre para me dar carne. Deus me dá carne e dá melhor. Não se associa ao ímpio. Não, é meu, eu sou crente, mas as coisas são difíceis, né? Eu quero... Extravasa a alma, querido. Glória a Deus. Quem grita, quem chora, quem fala em língua, fica sem dívida, eliminando os traumas da sua história e da sua vida. Glória a Deus. Olha, eu nem olho mais para trás. Graças a Deus que é um ou outro, né? Louvor, aí vai o profeta lá, profetiza. Na hora do louvor, nosso louvor tem 1 hora de louvor no domingo. E está aqui, como dizia Davi Miranda, o demônio Babalu. Demônio Babalu e demônio ping-pong. Ele falava no rádio. Não sei se alguém aqui viu. Expulsando o demônio do Babalu e do ping-pong. Ainda pega o chiclete e mete debaixo da cadeira da igreja. Sujeito sem jeito. Eu não sei que você está entendendo o que Deus está falando. A mente é o maior campo sem limite. Maior campo territorial sem limite. Quando o trabalho, os espaços podem ser projeto original que o Senhor fez para todos nós. Deus quer trabalhar na nossa mente, querido. Uma mente lúcida, uma mente brilhante, uma mente rápida, uma mente poderosa. Glória a Deus. Eu amo a minha mente. Eu não gosto de gravar nada na minha mente. Nada.
Só a palavra. Amados, vamos preencher a nossa mente de coisa boa. Você sabe que tem discípulo que quer colocar o pastor um contra o outro? Discípulo fofoqueiro, discípula fofoqueira. Você não sabe que é lá, irmã. Geralmente nessa parada eles não vêm para mim, porque sabe que a gente é meio curto e grosso. Eu detesto fofoca. Fofoca não é para crente. Fique de pé, nós vamos orar.